presentes, tanto o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, quanto o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, e o representante do Ministério Público, doutor Genderson. Estão todos presentes, e também há alguns também representantes aqui, integrantes da Comissão de Negociação do Sinep, também aqui presentes. Houve algum avanço da audiência passada para esta? Excelência, ficou apresentação do Sindicato dos Professores. Nós tivemos a reunião, mas, infelizmente, não houve proposta nova, não houve avanço. Excelência, Mário, do Sinep, né? Igual o Newton falou aí, nós tivemos a reunião na terça-feira, né, como foi agendado. Nós tentamos, de todas as maneiras, aí, fazer um acordo, né? Cláusula por cláusula, discutimos cláusula por cláusula, mas, infelizmente, o Simpro não quis nem discutir. Cláusula por cláusula aí, então ficou difícil de fazer esse acordo aí, né? Mesmo na questão do reajuste salarial, que, assim, até hoje, assim, a gente não tem um índice definitivo aí que eles estão pleiteando, né? Porque, igual deu na petição que eles encaminharam, eles colocam aqui a recomposição na cláusula 7, de 11,73 mais 5% de ganho real, né? E depois, já na próxima cláusula, na cláusula 9, eles apresentam os índices aqui, um percentual de 23,44, depois aparece outro índice de 25,23, né? Que eles colocam, fizeram até uma planilha aqui, um quadro, e, como demonstrado acima na planilha, né, o índice de correção total reivindicado para o ano de 22 corresponde a 25,23. Então, assim, nós não tentamos, de todas as maneiras aqui, entrar num acordo, discutindo cláusula por cláusula, para ver o que poderia ser acordado aqui, mas, infelizmente, não deram abertura, né, para a discussão dessas cláusulas. E eu coloquei para o senhor aí, a gente não tem assim qual o índice que eles realmente que eles estão querendo, para a gente tentar aí essa negociação. Acho que é importante um esclarecimento. Em primeiro lugar, discutimos cláusula por cláusula. Então, não quer dizer que nós não quisemos discutir. Uma coisa é incoerente com a outra. Agora, nós apresentamos uma pauta porque tivemos 2 anos anteriores sem a recomposição das perdas. Então, nós acrescentamos índices além da inflação do ano de 2022 e de um aumento real que a gente sempre pediu nas negociações. Agora, o problema não é que não saibam o que nós queremos de índice. O problema é que o índice que está sendo oferecido é insuficiente. O índice formalmente apresentado para nós, na última audiência, foi 5% para o nível médio, nível básico, e 6% para aliás, o contrário, 5% para o nível superior e 6% para o nível básico. Este índice não nos atende. Essa que é a questão do índice.
Ô, Newton, mas qual que é o... Desculpa, excelência, interromper. Posso fazer um... Não, podem conversar à vontade. Qual que é a proposta oficial do sindicato, Newton? Ela está na nossa pauta. Está na Qual que é o nossa índice? pauta. O índice que nós pedimos foi o INPC, sendo que tem INPC de 2 anos anteriores também. Por isso que nós queríamos discutir sem precisar um valor, mas nós estamos pontuando na nossa pauta o INPC deste ano, que é 11,73% e mais 5%. Agora, estamos abertos e necessitamos discutir o que nós perdemos nos 2 anos anteriores também. Então, a proposta seria o NPC retroativo dos últimos 3 anos. Seria isso, né? Pelo que eu entendi, seria isso. Esse é um pedido que nós fizemos. É a pretensão, para né? Negociação. Sim. Porque houve a pandemia, não houve, o NPC não foi concedido dos anos anteriores, e essa proposta do sindicato profissional é o INPC dos últimos 3 anos. Né? O ano de 2020 não houve índice, e do ano de 2021 houve um índice de 3,5%, enquanto a inflação foi 6,97%. É possível se estudar alguma recomposição dessas perdas passadas ou não? Excelência, infelizmente não. Essas perdas passadas foram negociadas, né, nas convenções anteriores, fechamos a convenção de 2020 e 2021. Foi um momento muito crítico aí da pandemia, né, custamos a fechar os acordos aí, e, infelizmente, esse retroativo não tem como recompor, né, e eles estão reivindicando também a questão do INPC desse período agora, que é totalmente inviável para nós, que foi um INPC o mais alto, né, de 11,73%, e, igual eu coloquei na reunião anterior, as escolas não suportam esse índice. As escolas estão atravessando um período muito crítico, que nesses 2 últimos anos as escolas fizeram aí muitos empréstimos aí junto ao setor bancário aí, né? E então assim estão pagando isso agora, e também teve muita negociação com os impostos também, né? Que nesses 2 últimos anos, então assim igual eu coloquei, 80% a 85% das escolas são escolas com menos de 300, 400 alunos, né? E que estão numa situação muito crítica. Então, nós oferecemos esse índice aí a princípio, nós colocamos para eles um índice era 4% para o ensino superior e 5% para a educação básica. E fizemos uma proposta para eles de 1% a mais para ser pago em outubro. O que a gente poderia fazer dar esse reajuste total de 5% para o ensino superior e 6% para a educação básica, a partir da assinatura da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. As escolas não suportam esse reajuste, tá? Pleiteado. Durante esse ano de 2020 e 2021, tivemos muitas escolas que foram fechadas, e temos este ano também algumas escolas que estão sendo fechadas, e justamente por esse problema crítico financeiro que está acontecendo. Logicamente, tem um grupo de escolas aí com a situação mais tranquila, né? Que estão dando até um reajuste maior, né? Já estão dando uma antecipação maior, mas a maioria das escolas, nós representamos em torno de 3.700 escolas em mais ou menos 400 cidades de Minas Gerais.
né? Estados no interior, grande número no interior aí, que não suporta, eles não vão suportar nem esse índice de 5% e 6% que nós estamos oferecendo. Infelizmente, a situação é crítica e não tem a mínima condição de dar esse reajuste que eles estão pleiteando aí. Excelência, boa tarde. Aqui é Thaís, presidenta interina do sindicato. Excelência, pela fala, né, do Cinep, a gente vê que eles não colocam nem o INPC agora, né, desses 11,73, sob a alegação da questão financeira. Mas, no entanto, eu queria fazer aqui umas considerações. Primeiro, Excelência, os professores trabalharam durante a pandemia sem receber nenhum auxílio dos gastos que tiveram para poder fazer as transmissões de suas casas. Não teve nenhum aporte, nem de modo indenizatório, nada. Os professores bancaram do próprio bolso tudo aquilo que precisou para transmitir as aulas, sem ter tido qualquer recomposição em 2020. Então, isso significa, na verdade, um desconto salarial em 2020, porque não teve nenhuma recomposição e ainda teve gasto. Em 2021, Excelência, o que aconteceu? Foi passado 3,5% numa inflação de 6,91% e, novamente, os professores não tiveram nenhum auxílio. E, veja, o ensino superior, que é o que hoje oferece o menor índice de recomposição, que está oferecendo aí 5%, que é o máximo que eles chegaram, o ensino superior, inclusive, muitas das instituições, as instituições grandes, estão ainda em suas casas aí, né, em regime remoto, os professores ainda em casa com esses custos. Em 2022 e também em 2021, a gente tem um registro que é uma questão pública, tá aí posto nos jornais, né? É muito simples, inclusive, a gente apurar e trazer aos autos se necessário. As mensalidades foram reajustadas em torno aí, médio, estou dizendo médio, de 14%, em que algumas instituições aumentaram ainda mais. Então, veja, com um aumento de mensalidade em preço médio de 14%, não tendo sido repassado nenhum valor para os professores de custo durante a pandemia, e ainda, considerando que até hoje algumas estão em aula remota e oferecer 4% e mais 1% em outubro no ensino superior, e 5% no básico e 6%, né, ou seja, mais 1% a partir de outubro, realmente é uma questão assim que não parece nem um pouco razoável. E, na verdade, nós estamos na mesa, como o senhor bem sabe, Excelência, tem 12 rodadas que nós estamos, e esse índice ele não se altera. Né? Não houve evolução, não obstante a gente ter colocado todas essas questões aí do passado, né? Então, com relação à questão da recomposição, seria isso. Então, Samara, vamos colocar... Eu acho que porque a nossa missão hoje é a tentativa de conciliação. Uhum. Embora bem relevantes ambas, né, ambas as argumentações, o nosso trâmite hoje é exclusivamente na tentativa de conciliação, que me parece que no atual momento é impossível, né? Então, o nosso papel agora é constar essa impossibilidade, conceder prazo para a defesa e encaminhar para a sessão de dissídios coletivos para que seja feito o julgamento da causa, né? Doutor Samuel, pois não? Sim, só um ponto aqui, como Vossa Excelência muito bem disse na última reunião, né, que a gente tem que encontrar mais pontos que nos aproximem do que pontos que nos distanciem. Nós fizemos uma última reunião, até por sugestão de Vossa Excelência também, para tentar buscar um ponto comum, e nós não tivemos uma vírgula sequer do lado do Simpro de ponto para discussão. Tudo que a gente tentava discutir era rechaçado. E assim, num histórico bem breve, nós tivemos em 2020 e 2021 os piores anos da história da educação e da nossa economia, coisa que ninguém aqui viveu. Nós tivemos lei de socorro aos estados para não ter reajuste para o próprio serviço público, uma coisa que a gente nunca viu. 2020 e 2021, nós tivemos medidas provisórias para permitir redução de jornada de trabalho e redução de salário, suspensão de contrato. Então, foi um caos.
E o que o Mário trouxe, né, das escolas que fizeram muitos financiamentos, estão parcelando as dívidas, educação infantil não pôde ter aula, porque como é que você faz uma transmissão remota para criança? Não tem jeito. O ensino superior, ao contrário do que o Simpro está trazendo, não teve reajuste de mensalidade. A média das pesquisas que nós fizemos é que a inflação de 2020 foi 5,45 e houve uma deflação no reajuste da mensalidade de 1,20, 1,15. E em 2021, a deflação foi de 0,20, né? Não houve reajuste da mensalidade, apesar da inflação estar 10%. Então, assim, essa pesquisa que eles estão falando de 14% aí, abrangeu algumas escolas da capital e só escolas de nicho. Não teve esse percentual na toda a base, né? Em toda a base. Muita perda de aluno, muita inadimplência, muito desconto, né? Que as instituições concederam para tentar manter os alunos. E no ensino superior, inclusive, baixa de matrícula porque as pessoas ficam desempregadas e param de estudar, e só volta no momento quando tem essa possibilidade, né? Então, assim, nós conseguimos fechar as negociações de 20 e 21, mantendo tudo que existia praticamente na convenção coletiva em termos de direitos, né? Então, assim, falar simplesmente que não teve reajuste não soa legal. E o Brasil afora, essa situação foi refletida de não ter reajuste em 2020 por conta dessa confusão toda de pandemia. E 2021 também se trabalhou com metade da inflação, mas mantendo a convenção coletiva, né? Os direitos, os benefícios, adicional de tempo de serviço, adicional extra classe, bolsa de estudos. Então, assim, nós estamos tentando extrair dessa situação toda uma condição para que as escolas possam sobreviver. Essa proposta do Simpro é para quebrar muita escola e para deixar muitos professores desempregados. Nós temos que buscar um acordo. Excelência, a dificuldade que está posta, realmente ela está quase intransponível, porque ela também se encontra nas versões. O representante que acabou de falar, ele é o preposto da maior empresa de ensino do mundo, essa Cogna. E ele chega nos falando que vamos quebrar as escolas. Quer dizer, o que está acontecendo é um aproveitamento dessa pandemia, dessa situação grave, para poder querer explorar mais ainda os professores. Então, nós não podemos aceitar isso como premissa para um acordo. Essas escolas, em Belo Horizonte principalmente, muitas escolas já estão aplicando a correção pelo INPC. Elas que não podiam fazer isso, quando se falou em uma greve, começaram a oferecer esses índices. Então, quando nós fizemos acordo sem reajuste, igual foi em 2020, foi um sacrifício muito grande dos professores que aceitaram em função da pandemia, do drama que existia no país. Agora não, agora as coisas mudaram já. As escolas já estão aplicando reajuste, já estão recompondo o número de alunos e, no entanto, querem nos tratar como se fosse impossível corrigir sequer a inflação. Então, de fato, fica muito difícil, mas não é por intransigência nossa, porque já fizemos isso, já aceitamos reajustes abaixo e condições muito difíceis de trabalho. Agora, nós não podemos aceitar isso mais uma vez. Excelência, só porque citou o meu nome
especificamente, no ano de 2020... Não falei seu nome, eu falei a maior empresa do mundo. Sim, o prejuízo foi de R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão de prejuízo. É isso que nós estamos enfrentando. O ensino superior, o número de matrículas desceu demais e o valor do salário hora é o dobro do que paga-se para a educação básica na nossa convenção coletiva. E ainda assim, nós não estamos tratando de tirar nada disso. Estamos buscando manter. Excelência, boa tarde, pela ordem. Só para registrar também que o Samuel ele está aqui como representante do Cinep, da nossa comissão de negociação. Ele não está pela empresa dele individualmente. A nossa categoria, ela abrange escolas desde berçário, 0 anos, até ensino superior e posterior. Então, a nossa dificuldade de negociação, as dificuldades são da categoria e não da instituição dele especificamente. E a gente gostaria de ressaltar isso. Ele está participando dessa audiência como representante do Cinep e de todas as instituições que nós representamos. E deixar registrado também que uma das demandas nossas da separação da convenção coletiva são exatamente isso, as particularidades de cada segmento de ensino e que isso viabilizaria negociações mais virtuosas para ambas as partes. Só para fazer esse registro. Obrigada. Na nossa ata já consta, né? Quem são os representantes, e aqui falamos de sindicatos, né? Coletivamente, correto. Claro que muitos, né, representantes trabalham para uma empresa ou outra, mas isso não é a questão, né? Por isso que, como eu mencionei na audiência anterior, eu achava que era só um fio de esperança, né? Agora a gente sabe que é absolutamente impossível, né? Estamos saindo de uma pandemia, acho que todos nós, né, queremos voltar ao normal anterior, né? Vamos ver até onde isso será possível, né? De repente o vírus nos dá uma trégua, de repente volta de novo. A gente está ainda, me parece, com essa situação que não é ainda, pelo menos, o normal antigo, né? Então, a gente tem que, muitas coisas, a gente tem que ter um pouco, dar tempo ao tempo, né? Por isso que me parece que, no momento, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? A vida é feita de momentos, né? No momento atual, parece que é impossível, né? Então, vamos caminhar um pouco mais, quem sabe no meio do caminho, ou no próximo ano, as coisas, né, se revertam de alguma forma e seja possível uma conciliação mais abrangente, né? Por isso que, Samara, vamos constar então que tentou-se a conciliação, é impossível por essa divergência de reajuste, de índices, né, de reajuste. Vamos conceder 8 dias para o suscitado apresentar a defesa, 8 dias para as manifestações. Pois não? Quem chamou? Excelência, foi eu, Cândido, advogado do Simpro. Eu vejo que o senhor caminha para a finalização. A gente gostaria de colocar aí uma ideia para o senhor avaliar antes, se não seria o caso de fazer uma conversa individual, porque tem muita coisa que às vezes pode ser esclarecido. A ideia é um pouco essa, se a gente pudesse fazer essa conversa individual, mas o senhor aqui, que é lógico que resolve. Como eu coloquei na sessão anterior, eu vejo assim, essa é uma categoria que é assim, bem tranquilo de se fazer audiência, porque eu imagino que seja tanto o lado patronal quanto o profissional, são educadores que estão aqui, né? Então, pessoas que têm um discernimento, um amadurecimento, uma visão muito mais ampla do que muitas outras categorias, né? Partindo da premissa que o sindicato profissional ele quer, vamos dizer assim, zerar as perdas com a pandemia, que é isso o intuito, né? Zerar perdas da pandemia negociando os 3 anos dos índices não concedidos. Parece que essa é a premissa básica. Nessa premissa básica, o lado patronal diz que é impossível,
Então, a questão, me pareceu que a questão assim, o cerne do problema é que essa necessidade, né, que é dita de negociar os 3 reajustes de 3 anos numa convenção só. Parece que essa é a grande dificuldade. E me pareceu das várias manifestações que isso não será possível. Então, se o sindicato aí profissional não aventar a hipótese de negociar por partes, vamos pensar assim, nesse ano podemos chegar, não sei se é um momento, porque a pandemia está aí, teve problemas assim o Brasil inteiro, né? Para não dizer que o mundo está em crise, né? Mas eu não quero assim manifestar nada que possa parecer que eu tenha preferência para algum lado, né? Eu não vou dar razão para ninguém, porque, como eu falei, aqui é conciliação, né? Aparentemente, nós não saímos da pandemia ainda. Então, nessa convenção, zerar os três reajustes parece que é um pouco prematuro, precisa dar tempo ao tempo. Mas isso é um senso meu, né? Que é muito simples também, porque eu estou aqui, não conheço as vicissitudes concretas da categoria, e é muito simplista eu omitir uma opinião aqui que não vincula nada, nem o julgamento, absolutamente nada, é apenas a minha opinião. Aparentemente, negociar os 3 índices numa convenção só, sem sair da pandemia, me pareceu um pouco fora de contexto. Aparentemente, porque eu não tenho ideia, eu não tenho conhecimento mais aprofundado. Eu leio muitos jornais, né? Os jornais, as notícias aí. Agora, se o sindicato profissional puder rever essa situação, aí nós poderíamos, quem sabe, andar um pouco mais. Mas se essa é a premissa básica, me parece que aí realmente, como eu falei, nesse momento é impossível. Excelência. Na verdade, o senhor tem razão em parte que assim, a gente, quando faz uma pauta de reivindicações, a gente coloca todas as reivindicações da categoria, inclusive de cláusulas novas. O que acontece? Nesse período, em 2020, a categoria compreendeu plenamente que 2020 é o ano crítico e não teve reajuste zero. Inclusive, constou na convenção coletiva desse ano as cláusulas especiais, até por isso chamou Convenção Coletiva Emergencial, inclusive aquelas medidas provisórias, que depois virou lei do governo, que concedia parte às escolas, tudo isso foi constado, não foi zero. No outro ano, houve um reajuste quase a metade da inflação. Mais uma vez, a pandemia estava em alta, houve a compreensão dos professores, o sindicato negociou e conseguiu fazer isso. Esse ano, o que nós fizemos? Nós não podemos esquecer o que houve, mas nós também compreendemos que numa negociação coletiva, se é negociação, as partes têm que ceder. E o que a gente fez? Só que a gente não tem um índice. Qual que é o nosso índice? O nosso índice é a perda passada de 3 e alguma coisa por cento, eu não tenho aqui, mais o INPC desse ano e 5% de aumento real. Agora, nós já chegamos, inclusive, a propor para eles o seguinte, seria o INPC mais os 5% e esperando de uma proposta, mas eles não abrem mão dessa proposta abaixo do INPC. E abaixo do INPC, a categoria vai acumular uma perda maior ainda, só frisando o seguinte, que nós fizemos esse acordo com o sindicato patronal em Montes Claros, fizemos esse acordo com o sindicato patronal em Poços de Caldas, estamos discutindo na região Nordeste, que é Valadares, eles já ofereceram o INPC, e aqui em Belo Horizonte, que é o centro, o sindicato não aceita sequer discutir, o sindicato patronal não aceita sequer discutir um índice que possa ser, inclusive o INPC. Quer dizer, o INPC hoje não é nem correção, o INPC hoje para os professores é muito abaixo de uma correção salarial. Se a gente conseguir, pelo menos, equacionar esse ano de 2021,
O restante vai 22, desculpa, o restante vai sendo discutido com o tempo. A gente não sabe o que vai ser o ano que vem, se vai ter uma inflação maior, se vai, a previsão, tomara que, igual o senhor disse, que a pandemia deu um tempo e nós conseguimos retomar aí as mesmas condições anteriores, mas o professorado teve uma perda enorme, inclusive reconhecido. As maiores instituições, as instituições, várias delas, deram INPC. A PUC deu INPC, o Colégio Santo Agostinho, o Loyola, o Santo Antônio. Eu vou só nomear alguns aqui que já deram INPC, em razão até mesmo da greve. Então, o que o sindicato pretende nessa negociação é que tenha, pelo menos, né, uma flexibilização do sindicato patronal, que insiste numa tese de que eles, se der mais de 5%, vão fechar a escola. Então, quando teve zerado, os professores iam morrer de fome, porque não teve aumento nenhum. Eu acho que é essa compreensão que nós não estamos conseguindo chegar, o sindicato patronal não chegou ainda. E por isso é que eu disse que nós ainda podemos conseguir algum tipo de acordo que não seja tão lesivo quanto esse acordo proposto. Pelo que eu entendi, então, haveria uma possibilidade de se estudar o INPC. A parte patronal aceitaria? Excelência, infelizmente, o INPC, nós não temos condição de arcar com esse índice aí. Diferente do que o representante aí do Simpro colocou, onde o Norte, Nordeste, Poços de Caldas fecharam este ano pelo INPC, são sindicatos com um número de escola bem reduzido, 20, 30 escolas, né? Nós representamos aqui em torno de 3.700 escolas, de todo o tamanho. Você tem escola ali de 30, 40 alunos, a escola de 20, 30 mil alunos, né? Então, o nosso segmento aí, aqui no Sinep-MG, ele é muito, muito grande, né? Então, assim, igual eu coloquei para o senhor e para eles também, infelizmente, não temos como aceitar o INPC que eles estão colocando, né? Que a lei do INPC estão pedindo mais 5% de ganho real. Então, não temos a mínima condição de aceitar esse índice aí. Nós, em 2020, 2021, reconhecemos que os professores trabalharam muito, todo mundo trabalhou muito, foram anos difíceis, né? onde nós aprendemos a trabalhar com as aulas remotas, né? Que caiu de uma hora para outra, o professor se sobressaiu mesmo, né? Todos nós, funcionários de secretaria, de diretoria, trabalhamos com muito afinco mesmo, isso aí nós reconhecemos, já colocamos para eles, né? Mas, naquele momento, 2020 e 2021, também a gente estava assim, nós tivemos, como eu coloquei antes, nós tivemos um número muito grande de escolas que foram fechadas, e se não tivesse esse tipo de acordo, mais e mais teriam sido fechadas, né? Então, é o que vai acontecer também este ano. Nós não temos a condição de dar esse INPC integral. Excelência. Eu acho que aqui eu queria dizer só uma situação para ver se é possível. Eu acredito que não, mas, enfim, eu vou fazer essa ponderação, né? Como os estabelecimentos aí são muito heterogêneos, se haveria a possibilidade de fazer uma escala micros, pequenas e grandes empresas, aumentos diferenciados, ao invés do aumento linear, o aumento diferenciado para aquelas micro, pequenas e médios e grandes empreendimentos. Eu acho que aí seria, talvez, né, uma possibilidade. Se isso não for possível, aí realmente eu acredito que seja impossível, né? É julgar o caso, né? É possível as partes analisarem esse índice de reajuste escalonado pelo tamanho do empreendimento? Pergunto primeiro do lado profissional.
Então, grandes empresas, um tipo de reajuste. Aí vai diminuindo o empreendimento, vai diminuindo o reajuste. Excelência, eu gostaria de... Eu acho que está havendo um equívoco acerca dessa discussão em cima do INPC, porque tem hora que a gente fala no INPC se referindo e pensando no INPC atual, e tem hora que a gente está pensando no acumulado 2020-2021. Então, quando nós estamos insistindo minimamente no INPC, neste momento nós estamos insistindo no INPC atual. Entendemos que já demos nossa contribuição em 2020, ao não termos reajuste nenhum. Em 2021, o reajuste ficou em torno de 50% do INPC da época. Se nós somarmos o acumulado das perdas, 20, 21 e 22, nós teríamos hoje uma defasagem de mais de 19% de perda. A nossa proposta com o Sinep, que uma coisa é o que foi apresentado na pauta, foi lido aí no início pelo Samuel, é o que foi na pauta de reivindicação lá no começo. Na mesa, a gente foi avançando. E uma das coisas que nós chegamos é que nós estaríamos pleiteando minimamente o INPC de 2021. Essa perda relativa a 2020 e 2019, nós teríamos como negociar de alguma outra forma. Essa sugestão de INPC atual mais 5% já é um pouco nesse sentido, porque 5% já é menos do que a perda acumulada de 2019 e 2020. Outra questão também que eu gostaria de salientar é que, coincidentemente e estranhamente, as escolas que puderam oferecer o INPC, as mais pobres do Estado. Nós fechamos o acordo na região norte, com o Sinep localizado em Montes Claros, e o Sinep Nordeste, que pega, inclusive, o Vale do Jequitinhonha, também já caminha nesse sentido. Poços de Caldas também já foi fechado. Então, nós não entendemos. O fato do Sinep ter maior número ou menor número de escolas me parece uma argumentação sem sentido. O que importa aí é o poderio econômico que se precisa ter de cada região. E regiões mais pobres conseguem recompor o INPC de 2021, enquanto que a região da Grande BH aqui não tem capacidade de fazer isso. É inegável que as escolas daqui, em média, são maiores que as de lá. Mas são pontos que a gente precisa discutir. Só complementando o que foi feito uma pergunta. É que nós não representamos, não é só aqui Grande BH, não. São mais de 400 municípios. Certo, Mário, mas se você fizer uma média dos municípios abrangidos pelo Sinep-MG, onde mais de 50% é Grande BH e o restante está quase todo localizado no sul do estado, a maior parte está no sul do estado, é uma região economicamente muito mais forte do que é o norte, do que é o nordeste e o Vale do Jequitinhonha no estado, né? Parece que foi feita uma pergunta, o Newton até ia pontuar aqui, nós já sinalizamos a possibilidade, sim, de discutir o INPC de 2021 e abrimos uma discussão sobre essa reposição de perdas futuras para mais tarde, né? Parece que foi perguntado... Não foi isso. Deixa eu passar por ele. O doutor Mário disse que nem o INPC as empresas não aceitam. Né? Mas o senhor fez, Excelência, o senhor fez uma pergunta, o que a gente achava de um índice escalonado, menor para escolas menores e assim por diante. Nós já temos na nossa convenção, que é antiga, nós já temos uma cláusula que permite, por exemplo, uma escola que tiver dificuldade para cumprir a convenção, um acordo especial. Agora, a gente está aberto para discutir esses casos que são, de fato, exceção. Agora, o índice diferente,
pelo tamanho da escola, por exemplo, aí é muito difícil para a gente trabalhar essa alternativa, porque essas menores já pagam o salário mínimo, um salário muito baixo. Para se ter uma ideia, uma escola de educação infantil, o piso que a maioria delas paga é R$ 13,80 por hora trabalhada. Quer dizer, se esse aí vai ter um reajuste menor ainda do que a inflação, é impossível sobreviver dessa forma. Então, isso para nós é muito difícil. Excelência, pela ordem. O que eu gostaria de ponderar aqui, que o Newton, do Simpro, colocou aí em relação às instituições, primeiramente que esse 13,80 é um valor salarial que os professores têm uma fórmula de calcular o salário diferenciada, e isso aí é um valor que ele é julgado numa fórmula, tem adicionais, é multiplicado por 4 semanas e meia, adiciona-se o repouso, então, no final, não é esse valor por hora. Isso é só a base para se aplicar numa fórmula salarial e chegar no valor do professor mensal. Então, a gente pegar esse 13,80 e solto, sem contexto, não é a forma correta da gente interpretar o salário do professor. O segundo ponto, que é igual a Vossa Excelência ponderou, o momento que a gente enfrenta, a gente está num momento de reconstrução. O que a gente está ponderando com o Simpro desde o início, né, nas 11 rodadas de negociação, é que nós representamos uma categoria muito extensa. O Cinep-MG é o Cinep em Minas Gerais, dentre os 5, que tem o maior número de escolas e municípios abrangidos. Nós temos escolas que são escolas de bairro, com 50 alunos, que o ticket médio da escola é R$300 por mês, e temos escolas que é R$3.000 por mês. Os representantes aí falaram que alguns já até deram a recomposição, e nós estamos falando que quem tem condição de dar, que dê, é merecido para os professores, mas nós representamos uma categoria, nós temos que negociar, balizar pelo que todos conseguem pagar, e não pelo que poucos conseguem pagar. As instituições de educação infantil, elas vivenciaram a pandemia quase 2 anos, como já foi ponderado aí pelo Samuel, como que você dá uma aula remota para criança? E a maioria dos pais colocam as crianças nas escolas porque precisam trabalhar. E se não tem escola, eles contrataram babás, eles pagaram pessoas da família ou do bairro, vizinhos, para ficar com as crianças e deixaram de pagar escolas. Então, nós estamos aqui falando dessas escolas que ficaram 2 anos, às vezes, sem receber mensalidade nenhuma e tendo que arcar com salários de professores e auxiliares. Quando a gente ficou alguns meses, ficamos sem aí os incentivos de redução de jornada do governo, de licença remunerada pelo governo, as escolas tiveram que fazer empréstimos, financiamentos. Então, nós estamos num período, até o ano passado, a gente estava sem aula presencial, nós retomamos as nossas aulas presenciais em fevereiro, nós estamos no mês 6, tem 4 meses que a gente voltou ao normal, entre aspas. Então, as escolas, o dinheiro não caiu do céu, acabou a pandemia, voltou o caixa anterior. As coisas, elas vão progredindo com o tempo. A gente vai precisar de tempo para recuperar financeiramente o caixa das escolas. E o Simpro está interpretando que, não, acabou a pandemia, o caixa voltou ao normal. E não é bem assim. A gente queria um pouco de compreensão, até na vida da gente aí no dia a dia. Se você tem algum impacto financeiro, para você se recuperar financeiramente, leva tempo. Então, o que nós estamos tentando colocar aqui para eles é que aqueles da categoria, as escolas, né, algumas às vezes têm incentivos, são filantrópicas, que conseguem fazer o repasse, que façam, e que o professor merece, mas infelizmente nós aqui representamos um número enorme de escolas, e nós temos que negociar pela coletividade. A gente não pode assinar uma convenção deixando a critério de cada escola resolver individualmente com o Simpro a situação dela através de um acordo especial. Então, é só para ponderar essas questões aí que, para a gente, o dificultador é nisso. Nós não podemos negociar pela minoria. Nós temos que negociar o que a maioria pode contribuir, pode pagar. Excelência, aqui é Thaís, o presidente, falando novamente.
quando a gente escuta, né, representante do sindicato das escolas falando que a gente pensa que a pandemia acabou, eu fico pensando onde que está o ânimo de negociação, porque em momento nenhum a gente pensou isso. Muito antes, ao contrário, pela fala aqui dos membros da comissão, o tempo todo se demonstrou exercício flexibilizatório dos professores que paga com suor, né, que tem que ir ao supermercado fazer a escolha do que vai comprar, né, do que tem passado necessidade, tem feito empréstimo também, né, e não só isso, tem sofrido com desgaste emocional e físico, com doenças, né, nada foi repassado em termos até de ergonomia para esses professores trabalharem em casa na pandemia. Então, em nenhum momento a gente falou que acha que a pandemia acabou, antes do contrário. A gente apresentou uma pauta, Excelência, que foi fruto dos anseios dos professores e professoras nessa pandemia, tentando ali trazer regras, já que o procedimento, né, e a gente prestigia a negociação coletiva, foi trazer dentro da negociação anseios da classe trabalhadora para poder balizar a prestação de serviço, né? E aí as questões trazidas na pandemia, como, por exemplo, aula remota, direito à desconexão, dentro da nossa pauta, que são questões que não trazem impacto econômico, foram completamente rechaçadas. E nós fizemos o exercício flexibilizatório, né, de caminhar nas negociações, não à toa a nossa pauta ter sido inteiramente rechaçada. Agora, o que acontece é que, por um lado, as escolas têm invocado a pandemia para sustentar uma crise econômica, não obstante tenha sido feito um exercício imenso para as escolas de ensino básico, e que, nesse momento, quem apresenta o menor índice é justamente a educação superior, é que tem os maiores valores, o número maior de alunos, tem o maior capital econômico, oferecendo o menor índice. Não se tem notícia de nenhuma escola, nenhuma faculdade fechando. Agora, além disso, Excelência, e é o ponto que eu quero chegar, é que se nós estamos na pandemia, por que é que, então, ofereceram na contraproposta retirada de direitos históricos? Então, se estamos na pandemia e dentro da pandemia que nós temos que fazer um exercício flexibilizatório, porque nós não devemos aí, né, deixar esse norte, por que então uma pauta tão no sentido de retirada de direitos, alterando cláusulas clássicas, como a questão da bolsa de estudo, que é fundamental para os professores, para os filhos dos professores, para os parentes dos professores, vem com uma alteração da redução de jornada, com situações que dificultam a indenização do professor nesse período, né? Um ponto alternativo que pode gerar dificuldade de recebimento de hora extra, quando há hora extra, numa situação que o trabalho remoto aumentou muito. Isso quer dizer, nós estamos na pandemia e aí vem um ataque na retirada desses direitos. Então, eu acho que sim, nós sabemos que estamos na pandemia, ninguém falou que não está na pandemia, o tempo inteiro fizemos esse exercício, e eu acho que a questão que se coloca aqui, principalmente com relação à recomposição, é que até esse momento, e o representante da mesa disse aqui nessa sentada, que não é possível minimamente INPC. Então, essa é uma questão realmente que, para a gente, se torna dificultosa, mas eu quero fazer esse registro aqui, de que nós sim fizemos exercício de composição, de diálogo, durante todas as rodadas e durante a pandemia também, Excelência. Excelência, só mais uma consideração. Eu acho que a representante do Simpra aí, eu gostaria de saber qual os direitos que nós estamos tirando da convenção. Nós não estamos retirando cláusula nenhuma da convenção. Nós mantivemos quase que na totalidade das cláusulas do ano passado, né? Não, nós estamos propondo algumas alterações em algumas cláusulas. Quanto à questão de bolsa de estudo, não estamos tirando bolsa de estudo nenhuma, né? Então, eu queria só deixar registrado essa questão aí. A manifestação das partes... Pois não, doutor. Não, é porque, às vezes, em esse discurso de retirada de direitos históricos, mas a proposta, para fins de acordo,
global que foi feita, né, considerando todo o pacote de situações, contempla praticamente a manutenção das cláusulas da convenção coletiva. Então, o que a gente está tentando discutir são alguns itens, né, para fins de conciliação. E essas alterações são mínimas, não são retiradas de direitos históricos. Nós temos, na nossa convenção coletiva, um adicional extraclasse, como a Débora tinha lembrado aí, né, da composição da fórmula salarial do professor, que é simplesmente o maior índice do Brasil de adicional extraclasse. Uma cláusula de bolsa de estudos que só existe aqui em Minas, concedendo bolsa de escola para escola. Nós temos um adicional de tempo de serviço, a cada 5 anos, 5%. Então, são todo esse pacote de benefícios que a gente está falando aqui. Não tem retirada de direitos históricos. Nós estamos trabalhando numa conciliação para chegar nesse denominador comum, mantendo essas cláusulas. Então, não procede essa fala do Silvio. Excelência, eu também quero só complementar, fazer uma consideração que, no tocante às bolsas de estudos, as bolsas de estudos são uma forma também de salário indireto, é um direito que a gente assegurou aí durante todos os anos, mesmo com dificuldade financeira. Os professores, eles têm direito a bolsas de estudos de 80%. Então, Excelência, veja, uma bolsa de estudos de uma faculdade de medicina, R$10.000, ele tem um salário indireto de R$8.000. Né? E as bolsas de estudos aí são de 80% para professor da casa ou seu cônjuge dependente, e para professores de outros estabelecimentos, 40% de desconto. Esse valor, quem suporta o pagamento disso aí, que deixa de entrar no caixa, são as instituições, né? O Simpro não reembolsa as escolas dessas bolsas de estudo, não. Eles fazem a distribuição, porque isso é convencionado, mas as escolas que ficam aí com o ônus financeiro dessas bolsas. E é um número muito grande de bolsas, como o Samuel ponderou, a gente acompanha aí as negociações a nível Brasil, é um sindicato que tem maior número de bolsas de estudos, em termos de percentual e de limite. Então, quando a gente fez uma proposta na negociação de adequar a cláusula de bolsa, é simplesmente colocar que o professor, o beneficiário que atrasar o pagamento daquela mensalidade, perde o desconto da mensalidade atrasada. Mas a gente não alterou percentual, a gente não alterou forma de distribuição, a única regra é ser adimplente naquele mês. E nem propusemos de retirar todo o benefício. A pessoa perderia o desconto no mês que atrasasse. Então, é uma simples adequação que não representa perda nenhuma para a categoria. Só para deixar claro esse ponto aí, para não ter divergência de entendimento. A nossa atuação aqui é tentativa de conciliação, não é? Me parece que está bem demonstrado essa impossibilidade. É impossível das partes chegarem no consenso, pelo menos no momento atual, né? Por isso, Samara, por favor, vamos constar aí que não foi possível a conciliação, principalmente pela discussão do índice de reajuste. Sendo assim, vamos conceder 5 dias de prazo para a defesa, igual prazo, né, para a manifestação, a réplica, e depois os autos vão ao Ministério Público, e após, então, esse trâmite todo, vamos fazer a distribuição do processo para a sessão de dissídios coletivos, que é o foro jurisdicional, lá que será julgada a questão. Aqui, as partes se manifestam, mas, enfim, não se leva isso em conta, né? Porque aqui o meu papel aqui é exclusivamente a conciliação, né? Excelência, só uma pergunta, desculpe. O senhor tinha falado em 8 dias, será 8 dias ou 5 dias de prazo para a defesa? Eu não sei, me deu uma pressa aqui de colocar na SDC, né? Então, eu estou pensando nos 5 dias. Há algum problema de ser 5 dias? Não, eu prefiro ser 8, né, Excelência? Porque, o senhor sabe, é uma brincadeira, mas essa defesa é para mais de metro, né? Tá, então tudo bem. 8 dias, vamos deixar 8 dias, que assegurando aí o direito amplo de defesa, né? Sim, obrigado. E vamos encaminhar a SDC e lá, então, que se fará o julgamento dessas questões colocadas. Tá bom, muito obrigado. Vou pedir aos doutores e às doutoras a gentileza de aguardar aí uns 10, 15 minutos
para que tenhamos tempo de redigir a ata, que será em breve disponibilizada. Agradeço a atenção e a paciência. Já voltamos.
doutor César e as partes. A ata já vai ser disponibilizada. Gostaria apenas de confirmar se todos estão visualizando a ata. Está alguém está tendo alguma dificuldade? Ok. Estamos. Ok. Por favor, se todos puderem confirmar aqui, conferirem os nomes, se tiver algum equívoco, que é só me falar, que eu faço alteração aqui na hora. Isso mesmo? Ok. Agora, ok. Até aqui alguma retificação ou nessa página 1 está correto? Excelência. Ok. Samara, Oi. só na presidente, sim, senhora Thaís, tá senhor? Ah, tá. Ok. Obrigada. Alguma retificação até agora? Excelência. Ok. Ótimo, então.
Ok. Excelência, não sei se o doutor Osmani mencionou, que, na verdade, nós não concordamos com o dissídio, né? Isso já está registrado na primeira audiência. Agora, se quiser, a gente pode registrar aqui de novo. Mas já está na primeira ata. Não há necessidade. O doutor Osmani vai fazer a defesa. Primeira ata já está... vai apresentar a defesa com todos os... Eu também concordo. Eu concordo e está registrado realmente na primeira ata. Isso. Então, agora, como se diz aí, vamos para a briga, né? Agradeço a presença de todos. Eu até, doutor, o senhor me desculpe, mas eu tenho de fazer uma brincadeira antes. O senhor deve ter conhecido o professor José Cabral, sim, que foi o decano aí durante muitos anos, foi professor de quase todos nós. E sim, ele dizia que toda defesa, quando tinha muita preliminar, tinha pouco mérito. E eu estou brincando, eu falei que a defesa é longa, porque eu tenho até medo que ela tenha tanta preliminar que tenha pouco mérito. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a presença de todos, o esforço de todos para se chegar a um consenso. Não foi possível aqui, mas, enfim, em outro momento será possível, né? Doutor Gênesis, obrigado pela presença. Samara, obrigado aí pela atenção. Desejo a todos, então, uma boa tarde e sigamos aqui, né? Boa tarde a todos, obrigado e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigada, excelência. Obrigado, excelência. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho